minhas caras e meus caros. Nosso grupo de direitos civis, a gente se dividiu em duas mini plenárias, né? Tínhamos lá 20 companheiros, então a gente dividiu em dois times de 10, né? Então a gente fez o primeiro debate, né? Eu vou assim, esmiuçar mais o grupo onde eu estava, para depois a gente fechar as prioridades, mas o outro grupo também pode aí também complementar. Sim. Meu nome é Luiz Emanuel, eu sou da Faculdade de Damas e trabalho na Clínica de Direitos Humanos, de lá, né? E aí estamos dando, né, a partir da clínica, dando um apoio para a comissão, né? Já vem conversando com o Padre Fábio, desde a época lá, quando o Dom Fernando, né, teve aí essa bela ideia de, né, fazer renascer, né, esse pênis. Mas bem, então no primeiro grupo, né, a gente conversou bastante sobre, né, a partir daquela emenda que foi dada, né, deu aquela provocação, então a gente vinha conversando, né, primeiramente sobre as estratégias de atuação em relação a esse direito, né, como uma forma de, já que a gente está pensando em prover a palavra, então a gente pensou numa ideia de visibilizar muitos dos grupos vulnerabilizados, né, grupos que geralmente não têm fala, né, e aí a gente indicar esses grupos, né, aí a gente passou pela questão da mulher, fazendo o debate de gênero, passou pela, deixa eu ver aqui, por povos tradicionais, pelas pessoas encarceradas, pela população LGBT, defensoras e defensores de direitos humanos, né? Então, já que a sociedade, de uma forma geral, invisibiliza esses grupos, então, uma das estratégias era justamente, né, prover uma instrumentalidade que fizesse com que esses grupos aparecessem. E aí falou-se até de usar pequenos vídeos, né, que se pode fazer hoje, né, a comissão provocar esse tipo de instrumento e também prover um canal no YouTube. E hoje, né, em termos de tecnologia, é algo relativamente fácil de se ter e esses vídeos de se fazer, como uma forma de compartilhar, né, também e viralizar vídeos dessa natureza. Pois bem, a gente fez um debate, né, recortando sobre isso, né, sempre trazendo a questão das pessoas encarceradas, né, de como aparecer, de como mostrar, né, quais são os tipos de violações que essas pessoas, que esses grupos vulnerabilizados passam, né, quais são os tipos de restrições de direito. E aí, basicamente, a gente começou a descrever nossas prioridades e depois a gente fez, né, o trabalho lá com o segundo grupo na hora de, né, fazer o melhoramento, né. Então, já que se falou no número de 3, a gente chegou em 4, na medida do possível de conseguir, né, pensar algum tipo de prioridade, né, no mundo, né, de extrema carência, né, jurídica, de acesso a direitos. Pois bem, dentre as prioridades, a gente pensou, né, uma primeira, construir fóruns para escuta das comunidades de base. E aí fazer todo tipo de debate, né, perpassando, né, pela proposta do Papa Chico, né, da terra, trabalho, teto, né, e outras demandas, né, ouvir grupos vulnerabilizados, defensoras e defensores de direitos humanos, pessoas encarceradas, LGBT, mulheres e povos tradicionais. Daí inclui, né, indígenas, pescadores e pescadoras, né, marisqueiras, quilombolas, né, então, e o povo de matriz africana, certo? Nossas irmãs e irmãos. Então, a primeira proposta é construir fórum para a escuta das comunidades de base, passando por esses grupos vulnerabilizados. Segundo ponto, fazer formação em direitos humanos. Aí passa por uma formação em direitos humanos voltada para o clero e voltada também para as pessoas da paróquia, para os leigos, né? Tanto para o clero quanto para o leigo, fazendo aquele trabalho de construção, né? Um grupo ensinando o outro, né? O debate de direitos humanos passa necessariamente para isso, né? Cada um tendo aí o seu know-how, tendo o seu conhecimento, a sua expertise, e um passando para o outro. E não necessariamente naquela construção hierarquizada, né? E que um sabe e o outro não sabe de nada, né? Estamos fazendo aquele trabalho de construção mútua. Certo? Beleza. Terceiro ponto, né? Produzir relatórios a partir dessas escutas, né, para instrumentalizar estratégias políticas e jurídicas. Produzir relatórios, né, documentar e fazer memória, né, dessas escutas, para a partir daí, né, traçar estratégia de natureza política e jurídica. Né? Já que o grupo da gente também na emenda falava da questão do acesso à justiça, né, de uma forma geral. Né?
certo? E um quarto ponto, né? Construir canais de comunicação para contato e acesso à sociedade e aos poderes do Estado. Construir canais de comunicação para acessar a sociedade e os poderes do Estado. Repete o terceiro, que eu acho que ficou meio completo. Produzir relatórios a partir das disputas para traçar estratégias de natureza política e jurídica. Das disputas. Para traçar Traçar estratégias de natureza política e jurídica. Dados a partir Dessas disputas. dessas disputas. As de cima, né? A disputa é de cima, lá do primeiro. Das disputas, né? É a partir das disputas. Não, aí mesmo. A ideia é essa. Pronto, a ideia não se foge não. Aí como é que a gente vai embalar esse menino? Portanto, eu acho que se alguém no grupo quiser fazer um complemento, né? Eu acho que o segundo grupo teve nosso segundo grupo teve uns debates também, acho que interessante, não sei se o pessoal vai querer expulsionar, não sei nem se ainda está todo mundo aqui. Eu acho que vai ficar com a comissão, né? A comissão vai sistematizar esse material, acho que depois distribui, né? Vai ser distribuído isso. Viu? Certo? Então, tem ali uma... Alguém do grupo de direitos civis quer fazer alguma intervenção? Adalberto. As pessoas do grupo que quiserem fazer intervenção, podem vir aqui para usar o microfone de uma forma sucinta, né? Para a gente ter espaço para todo mundo. Boa tarde, gente. É muito rápido. É só uma complementação que talvez o debate. Meu nome é Adalberto, eu sou do Ministério Público. Seria muito importante que, para a concretização desses eixos que foram colocados de ação, a Comissão dos Principais investisse na formação de agentes de direitos humanos no meio popular. Não precisa, não é padre, não é freira, é que aquelas pessoas, os leigos, que estão nas comunidades, que estão inseridos naquela realidade, terem algum tipo de capacitação de como levar essas demandas da periferia ao poder público e levar o poder público do centro para a periferia. A ideia é essa. Obrigado. Tem uma daquele se não tiver mais ninguém para fazer comentário, acho que a gente encerra aí. Então, Adalberto, tá, você botaria um entre parênteses ali no 1, 2, depois de leigos. Formar agentes de direitos humanos nas comunidades. É isso? Agentes populares. Ok? Mais algum complemento? Eu queria só completar ali, nessa parte da comunicação, que é o ponto 1.4 ali, construir canais de comunicação para acessar a sociedade e os poderes do Estado. Eu queria só deixar aí escrito ali, é que no grupo se discutiu o YouTube, que são os filmes, né, curto feitos em celular, rádio, TV, que também foi discutido, tá? Então, são as mídias digitais e também mídias digitais de forma geral, porque pega também outras mídias, tá? Rádio, TV, YouTube, rádio, TV, mídias digitais de forma geral. Pronto. Ok? Podemos passar para o segundo grupo.
Sala de Direitos Humanos Ambientais. Quantos eram? 14. Eram 14. Quem foi o escolhido como relator? Joselma. Relatora. Relatriz. Boa tarde a todos. Meu nome é Joselma, eu pertenço à Pastoral da Saúde da Perpétuo Socorro, na Madalena. Nosso grupo, como foi dito, foram 14 pessoas. Quem coordenou foi o Enildo. E eu fiquei com a incumbência aqui de socializar, né? Então, pela minha proximidade também da área, por isso que eu escolhi entrar nesse grupo da discussão, né? Nós fizemos uma discussão e no primeiro momento Enildo colocou e lembrou o Laudato Si do Papa Francisco, em que ele ressalta a questão ambiental e foi trabalhado durante 2 anos, né? Bem profundamente, 2016, 2017. Então, do objetivo principal desse encontro foi nos dado colocar o seguinte: em relação às situações de injustiça e violência decorrentes da falta de políticas públicas que respeitem limites ao crescimento econômico no âmbito do planejamento da economia. Então a gente sabe que os grandes problemas ambientais do nosso país estão alicerçados exatamente nisso. A questão mercadológica, desenvolvimento não sustentável, implica em degradação total, humana, social e do meio ambiente. Então, a discussão colocou como síntese o seguinte, foram os 3 pontos, né? As linhas de atuação. Primeiro, desenvolver uma educação ambiental crítica, tentar transpor apenas aquela linha de informação para que você soubesse preservar o meio ambiente, etc. E isso em locais, instituições educacionais, comunidades, associações, ONGs. Quanto mais parceiros a gente puder contactar e se unir, melhor para disseminar toda essa nossa ideia, né? Então, em termos de ações, foi inclusive sugerido um dia de ação semelhante à ação social que aconteceu esse ano pelas pastorais, né? Que seria chamado Dia de Ação Socioambiental, para dar visibilidade, né? Com rodas de diálogo e uma forma também de encontrar nessa visibilidade responsabilizar e tentar acessar os órgãos públicos que têm um controle sobre isso. A gente sabe que não se consegue muita coisa, não se consegue avançar muita coisa. E no nosso grupo teve uma coincidência de um grupo de profissionais que em Pernambuco, eu acho que é a área em termos de impactos ambientais que estão com maiores problemas na relação de degradação. Aqui estão presentes o pessoal do Litoral Sul, Cabo Santo Agostinho, SUAP, Associação de Pescadores, que eu gostaria que ele viesse dar aqui um relatozinho rápido sobre os grandes problemas, e Beth, do Fórum de SUAP. É rapidinho, Beth, é só 2 palavrinhas para o pessoal entender o contexto da nossa discussão, tá certo? Boa tarde a todos e a todas. Na área de degradação ambiental, eu sou Erinaldo Rodrigues, eu sou agente de campo do Fórum SUAP e eu trabalho fazendo as investigações de campo. E no estado de Pernambuco, onde sofreu mais danos socioambientais é a área do litoral sul de SUAP, que abrange o Cabo Santo Agostinho e Ipojuca. E a gravidade ali que me chama a atenção é que é provocada pelo próprio Estado. O Estado desmobiliza comunidades tradicionais, encaminha para municípios como Pojuca e Cabo, são cidades, se tiram pescadores e agricultores da sua cultura e se jogam na cidade. E em ligeiro tempo, danos socioambientais, hoje, temos na faixa de, só na Associação de Pescadores, de mulheres, temos mais de 90 mulheres em situação de depressão gravíssima. Temos vídeo de 30 mulheres que estavam tentando suicídio.
pescadoras, marisqueiras que foram retirados da sua área e que o valor pago não condiz ao seu modo de vida tradicional. Uma violação total dos direitos humanos provocada pelo Estado. É inaceitável, em pleno século XXI, saber que o nosso Estado, que deveria cuidar, está destruindo e marginalizando as pessoas. Para encerrar, um outro caso fatal para nós é que eu já convido vocês para participar de um grande protesto dia 31 na ilha de Cocaia, conhecida como os tradicionais Ilha do Marisco, onde haverá uma dragagem promovida pelo Estado, onde vai sentenciar mais de 60 famílias à morte, porque a única ilha hoje que se produz o marisco, siri, o caranguejo, está para ser dragada. Então eu convido todos vocês a participar. Para chegar nessa ilha, só chega de barco, vai ter vários barcos, lancha, para atravessar as pessoas que quiserem participar desse ato. E obrigado. Quando? Onde fica? Dia 31, saindo da Praia de Suape, Cabo de Santo Agostinho. Horário. Às 9 horas da manhã. 31, dia 31, terça-feira. Você podendo pegar do centro de Recife, você pode pegar Cabo direto de integração. Paga a única passagem e de lá já pega direto para Suape. Bem, Beth, quer acrescentar, porque você também é do fórum, já falou. Só um dado que me chamou a atenção, a questão do desemprego, né, que só foi... Nós somos do Polo Suape, Espaço Socioambiental, que atua naquela região do Cabo de Santo Agostinho. E assim, uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção é o índice de desemprego agora. De 2013 para cá, com a crise no porto, porque assim, o que eles dizem é que trouxeram desenvolvimento. Mas desenvolvimento para quem? Desenvolvimento para os grandes empresários. Porque para a população, de jeito nenhum. O que veio para a população foi degradação ambiental, prostituição, morte por drogas. Isso foi que ficou. Porque teve o boom em que eles trabalharam na construção, que eram trabalhadores de nível baixo e trabalhavam na construção do porto, na construção das empresas e depois ficaram desempregados. E só perde para Brasília, quando foi construído Brasília e que todos ficaram desempregados depois. O segundo lugar é agora a situação de Suape. 50 mil pessoas desempregadas. E pessoas não só da região, mas vindo de fora, de outros estados, como da Bahia, do Rio de Janeiro, e que ficaram lá na região, que era um balneário tranquilo e que agora não existe mais. Não existe mais turismo, não existe mais as pessoas tradicionais que viviam em suas comunidades. Não tem como se alimentar, não mantém sua cultura, não tem como pescar. Acabou a vida para eles. E ele está complementando aqui que essas pessoas que ficaram desempregadas fundaram novas comunidades porque não tinham como voltar para suas terras, porque muitas delas não tiveram nem a indenização. Então, assim, continuam lá em situação subhumanas e gerando cada vez mais violência, porque se não tem do que sobreviver, automaticamente entram nas drogas. Infelizmente, essa é a realidade de lá. Com esse desemprego, já existem mais 5 comunidades que não são tradicionais das pessoas que vieram de fora. Muito aplauso, muita força para nossos companheiros, né? A gente tem que muito lutar, muito. Nesse contexto, aí colocamos o seguinte: é o que fazer para enfrentar esses impactos todos. Sugerido aqui pelo grupo, visita as áreas impactadas, ele já está nos convidando para nós visitarmos e engrossarmos o cordão da grande luta, né, que eles têm, e a criação de um grupo de trabalho visando articular parcerias para discutir questões ambientais. Enfrentamento aos impactos ambientais. Como fazer os enfrentamentos aos impactos ambientais? Então, a sugestão do grupo: visita as áreas impactadas,
criação de grupo de trabalho visando a articulação de parcerias para discutir essas questões ambientais. Só lembrando assim, que tem essa realidade do litoral sul, Lago Suape, mas assim, é abrangente toda a área da arquidiocese, né? Então assim, tem o litoral norte também, que está indo muitos empreendimentos para lá, e então a gente sabe que o impacto também está sendo muito grande. Você tem aquela área ali de Camaragibe, de São Lourenço, que tem a Arena da Copa, que foi um impacto muito grande. Até hoje tem famílias ali que foram desalojadas e também não foram indenizadas ou com a indenização que não condiz com o que deveria ser, né? Então, assim, esse é o maior exemplo, né, que a gente tem, um impacto imenso, mas não só aquela região. E por isso a gente colocou também a criação de para o enfrentamento, dentro desse enfrentamento aos impactos ambientais nos biomas, a criação do GT, o GT de meio ambiente, dentro da comissão, para que esse GT vá discutindo os pormenores, né, os detalhes de como realizar essas ações, de como desenvolver essas ações para esses enfrentamentos. E o terceiro item é acompanhamento e monitoramento de espaços de participação social e políticas públicas de enfrentamento. Então, estreitar, né, mais essa conversa nossa com o CONAMA, o CONDERME, CONDEMAS, CPRH, IBAMA, porque leis existem. O que falta é serem cumpridas, né? E o que fazer nós, sociedade civil organizada, para tentar visibilizar essas pessoas? O que fazer? Então esse grupo de trabalho seria para isso. Tá, obrigada. Eu queria que vocês queria contribuir serei bem breve. Eu queria contribuir com esse grupo, apesar de ser de outro grupo, queria contribuir da seguinte forma. Primeiro, há um tema hoje no mundo todo que as pesquisas na área ambiental, eu sou da área de pesquisa, trabalho em pesquisa na universidade, na área de meio ambiente. E aí, queria chamar a atenção ao grupo e aos que vão tratar desse tema, que há um tema recorrente no mundo todo, os relatórios globais falam isso, sobre o tema dos refugiados ambientais. Então, que o grupo se valesse um pouco desse conhecimento, e tem muito trabalho na universidade que pode ajudar nessa formação em pesquisas, inclusive nessas áreas SWOT que vocês falaram aqui. Então, que vocês estejam atentos a esses materiais. Entraria ali no 2, né? 1 e 2, eu acho. Entraria ali. O segundo ponto é o seguinte: foi falado na questão da dragagem, que está em vias de acontecer. Então, dentro do 2 e do 3, cabe alguma coisa no sentido de que a lei levanta a necessidade de estudos de impacto ambiental e de audiência pública para que essas intervenções aconteçam. Então, é necessário que a gente ocupe esses espaços nas audiências públicas, e digo de cara já que se houver essa dragagem só pode acontecer se tiver de fato sido discutido em audiência pública, porque é um estudo de impacto ambiental que precisa ser feito e de ser discutido com a população. Então, que vocês da área, que vocês se lembrem disso. E eu acho que cabe ali naquela questão dos espaços, acompanha o item 3 ali, condena o CPRH, eu diria, audiências públicas associadas aos empreendimentos que são exigidos pela lei, e que a gente precisa ter grupos, os GTs ali do caso, por exemplo, grupos preparados para participar dessas audiências públicas, senão não adianta nada. Então tem qualificação de pessoas para participar. Obrigada. O professor, ele veio a mim, os locais onde seriam a questão da educação ambiental, aí nós colocamos instituições educacionais no geral, universidades, escolas,
Explique um pouquinho a educação ambiental crítica. É porque, veja bem, é porque, na maioria das vezes, os projetos de educação ambiental, eles não têm uma profundidade sociopolítica crítica na intervenção, na implementação. Então, vamos supor, vamos fazer a reciclagem de lixo. Mas aí, faz a reciclagem, mas vamos supor, vamos fazer um grupo de moradores para pressionar a prefeitura para que ela faça também, ajude na coleta, deixe o container, diga qual dia que ela vai passar. Vamos na nossa pastoral, sair da nossa pastoral e ir para a comunidade, ajudar também a fazer isso. Então, nas escolas, eu fui professora de escola pública particular durante 32 anos, sempre trabalhei com projetos educacionais visando a educação ambiental, mas muitas vezes a gente mesmo faz projetos que se atêm apenas aos muros da escola. Na maioria das vezes a gente não vai para a comunidade para sensibilizar, para que a comunidade tome ciência e se apodere do projeto. Porque o grande problema do projeto é isso. A pessoa pensa, a pessoa faz. Mas às vezes faz para um grupo muito pequeno. O grande desafio que eu acho é exatamente a visibilidade. Como potencializar e como alcançar essas comunidades. Às vezes a gente pensa num projeto, mas aquele projeto a comunidade não se interessa. Antes de pensar o projeto, a gente não foi lá. A gente não perguntou dentro daquele elenco de coisas que a gente quer fazer. O que é que interessa mais à comunidade? E depois a gente reclama que a comunidade não participa. Então, é uma via de mão dupla, sempre. Eu parto sempre do princípio do seguinte, é uma construção em evolução o tempo todo. É fazer, avaliar, voltar. Fazer, avaliar, voltar. Eu queria colocar tem uma ali, tem uma eu aqui, pedi um outro aqui. Gente, coordena aí, viu? Gente, só. Eita, coisa apareceu com a gente, mas apareceu. Sei, negócio meio de pouco. Veja, não, a questão é o seguinte, gente. O companheiro, que eu esqueci novamente o nome dele, lá de Suape, dos pescadores. Edinaldo. Disse, por exemplo, no grupo, uma das várias ações, fatos que ocorreram lá, que Suape ofereceu, por exemplo, um projeto de educação ambiental para os pescadores, no intuito de convencê-los a assinar um documento que dava o aval por parte da comunidade à dragagem que iria ocorrer. Eles, já empoderados por outros processos de participação e de conhecimento, né, não assinaram. Tá certo? Então isso é o que a gente entendeu no grupo como uma educação ambiental crítica, que valoriza as pequenas ações, mas aí a gente tem que entender também que o pesquisador Carlos Valdo Porto Gonçalves fala de esquizofrenia ecológica, que a gente não pode achar que a campanha de que coloque o lixo no saquinho vai resolver os problemas ambientais. Tem que conectar as coisas, né? Não fazer atividades pontuais. Tá certo? A Semana do Meio Ambiente, nós que trabalhamos em escola e universidade sabemos isso. Semana do Meio Ambiente, ali todo mundo é ecologicamente correto, o restante do ano todo mundo pode degradar à vontade. Então, dá esse enfoque crítico, né? Então, só qualquer educação ambiental não, aquela que vem para justificar, e a gente que estuda, que convive a área de Suape, sabe que tem muitas dessas questões aí, tá? A segunda questão é divulgar, Rodrigo, né? Não sei se as pessoas sabem, se não sabem vão ficar sabendo, e se já sabem, procure divulgar e reforçar. A Arquidiocese de Olinda e Recife instalou a Pastoral Ambiental, será uma grande parceira nossa, aí o Rodrigo faz parte, né? E Luciana, que é a companheira dele, tá aí, enfim, é isso. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luciana, como o menino falou, sou da Pastoral Ambiental e eu acho importante realmente defender essa adjetivação, né, do crítico, que o ambiental já adjetiva a questão da educação. A educação se compreende como um processo
é algo contínuo, que não se acaba, que está sempre no feedback, enfim. E adjetivar a palavra educação com ambiental crítica quer dizer ir além, quer dizer ir contra a hegemonia, quer dizer pregar uma educação, práticas ambientalmente corretas contra-hegemônicas, não aquelas práticas de caráter conservador, que emprega no ser a responsabilidade individual do todo. Então, individualiza toda uma responsabilidade coletiva nas suas práticas, no seu cotidiano. Então, empregar o crítico não é apenas uma palavra, não é apenas só mais uma encheção de linguiça, é colocar uma ênfase, uma responsabilidade no coletivo, porque o ser humano é um ser social e ele precisa agir de forma social, de forma coletiva, de forma integrada. Não dá para pensar a educação ambiental de forma individualizada, com ações individualizadas, como o Enildo, a nossa companheira aqui, Rodrigo colocou, né, de jogar seu papel, usar sacola retornável. Não é muito bem por aí. A gente precisa realmente estar conectado, estar organizado enquanto sociedade civil e pensar em ações contra essa hegemonia que prega cada vez mais, que vê inclusive na questão ambiental, nos problemas ambientais, uma moeda de troca, que vê na questão ambiental uma coisa que possa ganhar, agregar valor. E não é por aí, não é agregar valor, não é transformar os problemas ambientais em mais um item, né, do nosso dia a dia, do status quo, em mais um item de consumo, de dizer eu posso, porque se a gente for passar por aí, o sujeito ecologicamente correto vai ser resumido ao sujeito que tenha uma capacidade de consumo. Então,